Senhor, fala conosco agora pela Tua palavra viva e eficaz, que é capaz de penetrar até os pensamentos e discernir as intenções do coração. Fala conosco e aplica pelo Teu Espírito Santo Tua palavra às nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo a faça de maneira que os Teus propósitos sejam cumpridos, para os quais Tu envias a Tua palavra nesta noite. Para a cura, para a salvação, para a libertação, para que cada coração encontre em Ti o conforto, o consolo necessários, e também, Senhor, para a exortação e transformação das nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Hoje eu quero falar sobre coisas que Deus não pode fazer. Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Há coisas que Deus não pode fazer. Mas espera aí, pregador, isso aí não é a contradição com o texto que nós acabamos de ler? Não me entenda mal. Deus é todo poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Porém, há algumas coisas que Deus, em sua soberania e amor, determinou que Ele não pode fazer. Não porque Ele não tenha o poder, mas por causa da sua natureza e caráter. Vamos ver algumas delas esta noite. Primeira coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode se cansar. Isaías 40, 28 diz, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Deus é um Deus que não se cansa, nem se fatiga. Não há nada que possa fazer com que Deus se canse. Porque diferente dos deuses da terra, dos deuses criados pelo homem, nosso Deus é o Deus que tem todo o poder, tem toda a força, tem toda a energia. E Ele nunca se cansa. Mas talvez você chegou aqui nesta noite com um pensamento na sua mente. Deus se cansou de mim. A situação que eu estou vivendo parece que Deus se cansou de mim. Ele já não ouve mais minha oração, Ele já não liga mais para mim. Eu acho que Deus se cansou de mim. Eu quero lhe dar uma promessa da palavra de Deus que diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Deus nunca se cansou de você, e Ele nunca vai se cansar de você. Você pode perturbá-lo, você pode fazer o que você quiser, mas Ele nunca se cansará de você. Porque Ele é um Deus que não se cansa. Ele é um Deus que não perde a energia. Ele é um Deus que não se irrita com você por você fazer coisas que você até contradiz a vontade dele. Não, porque ele mantém todas essas coisas sob controle. Ele tem ira contra o pecado, o que é diferente. Mas ele não se cansa com respeito a você. E ele prometeu que ele vai levar a boa obra dele, que ele já começou em você, a bom termo. Você crê nisso? É o que ele promete. É a promessa dele, que ele vai aperfeiçoar a sua obra em nós. Mas você diz assim, mas eu tenho essa impressão que Deus se cansou de mim. Saiba que Deus nunca pega um trabalho do qual Ele não possa dar conta. Quando Ele resolveu trabalhar na sua vida, é porque Ele vai dar conta de trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar na sua vida. Há momentos que parece que Deus não está fazendo nada, mas não se engane, Ele está trabalhando. Deus trabalha no silêncio muitas vezes, você não percebe a voz dele, você não vê o agir de Deus, mas ele diz assim, eu estou agindo, e agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Pergunta o Senhor. Não há nada difícil demais para Ele. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Se você se sente cansado, parece que Deus se cansou de você, eu quero lhe dar uma promessa de Deus. Está em Isaías 40, 29 a 31. Você não precisa abrir, apenas ouça. Ele diz assim, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão. E os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Essa é a promessa de Deus. Ele promete dar forças ao que está cansado. Você se sente cansado nesta noite? Você se sente sobrecarregado nesta noite? Ele promete dar a força que você precisa. E ele diz que ele vai renovar as suas forças, para que você possa subir com asas como águias, para que você possa correr sem se cansar e você possa caminhar sem se fatigar. Esta é a primeira coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode se cansar. Repita comigo, Deus não pode se cansar. Segunda coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode quebrar uma promessa. Deus não pode quebrar uma promessa. Ele diz assim no Salmo 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus diz assim, a promessa que eu faço eu não modifico. A promessa que eu faço eu não quebro. Em outras palavras, a promessa que eu faço eu cumpro. Por que é que Deus não pode quebrar uma promessa? Tito 1:2 diz, porque Deus não pode mentir. O caráter de Deus é o caráter da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amém? Ele é a verdade, por isso ele não pode mentir. Então o que ele prometeu, ele cumpre. Mas você talvez diga aqui nesta noite assim, mas Deus me fez uma promessa que ele não cumpriu. Pode haver 3 razões. A primeira é que Deus não fez a promessa. Talvez alguém disse que Deus estava prometendo a você alguma coisa, mas essa pessoa não falou por Deus. É muito perigoso quando às vezes a gente escuta as pessoas e pensa que é Deus que está falando conosco. Deus pode usar as pessoas, Ele usa as pessoas, senão não estaria pregando aqui hoje. Mas às vezes nós nos enganamos. Tomamos palavras das pessoas como se fosse uma promessa infalível do próprio Deus. Isso tem sido sempre um perigo. Nos tempos do Velho Testamento, Deus advertiu o povo de Israel para que tomasse cuidado com aqueles que dizem, o Senhor falou isso para você, o Senhor falou aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, porque Deus disse isso. Por quê? Deus disse assim, aqueles que têm um sonho, devem contá-lo como sonho, e não como profecia. Tome muito cuidado com o que as pessoas lhe dizem. A Bíblia diz que quando nós ouvimos, ainda que seja uma profecia, nós temos que julgar. A maioria das pessoas, às vezes, ouve alguém lhe dando uma palavra, supostamente da parte de Deus, e não julga. Já diz, eu recebo, eu aceito, e começa a viver a luz e a sombra daquela, parece contraditório, mas é verdade, a luz e a sombra daquela profecia. E nem sempre é uma palavra de Deus. Às vezes é uma palavra de uma pessoa amorosa, às vezes é uma palavra de uma pessoa solidária com você, mas não é necessariamente uma palavra de Deus. Então tome cuidado. Será que foi Deus mesmo quem fez a promessa? Essa pode ser uma das razões porque a promessa não se cumpriu. Porque Deus não fez a promessa. A segunda razão, porque talvez, se Deus de fato fez uma promessa em sua vida e ela não se cumpriu, é que a maioria das promessas de Deus são condicionais. Repita comigo, a maioria das promessas de Deus são condicionais. Isso significa que há uma condição. Se Deus fez uma promessa a você, mas você não cumpriu o seu lado, ou seja, a condição, como é que você pode acusar Deus de não cumprir a parte dele? Ele faz uma promessa condicionada. Você tem algo a fazer, você tem algo a cumprir. Há algumas promessas de Deus, da Bíblia, que são incondicionais. Porém, a grande maioria das promessas são condicionais. Deus diz assim, se você fizer isto, eu te abençoarei. Se vocês andarem assim, eu os abençoarei. E assim por diante. Há condições. Talvez você não esteja cumprindo as condições que Deus colocou para que aquela promessa seja cumprida na
na sua vida. Portanto, você não pode acusá-lo de não estar fazendo a parte dele. Ele não está fazendo porque ele espera você fazer a sua. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então veja bem, a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Mas ele permanece fiel esperando que você se torne fiel. Ele não deixa de fazer a parte dele, porém ele não pode cumprir. Por quê? Porque você está sendo infiel. Deus continua sendo fiel, as promessas dele continuam válidas. O que ele falou continua valendo. Porém, se você é infiel, ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu a você, se está condicionado a algo que ele pediu, ou ele ordenou que você fizesse. Deus permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Entretanto, ele está esperando pacientemente que você faça a sua parte. E a terceira razão, porque uma promessa de Deus pode não ter se cumprido na sua vida, eu quero dizer que as promessas de Deus são certas. Repita comigo, as promessas de Deus são certas. Porém, elas podem levar um longo tempo, da nossa perspectiva, para poderem se tornar realidade. Deus não trabalha de acordo com a nossa estrutura de tempo, mas no seu próprio tempo. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. A promessa de Deus a Abraão levou 25 anos para ser cumprida. Muita gente aqui já teria desistido. Era a verdade. Deus falou assim: olha, eu vou te fazer pai de nações, eu vou lhe dar um filho, que será o seu herdeiro, e através dele eu vou abençoar todas as nações da terra. Abraão esperou. Ele esperou tanto que ele se cansou, gente. E ele quis dar uma mãozinha a Deus, ele foi lá, dar um jeito lá de arrumar um outro filho, que não é o que Deus tinha prometido. E a promessa não se cumpriu. Até que se passaram 25 anos. Será que eu vou ter que esperar 25 anos? Eu não sei. Você espera que não, né? Eu não sei. Porém, quero que você saiba que Deus não trabalha no seu tempo. Deus não trabalha no meu tempo. O tempo de Deus é diferente. Alguém falou assim esta semana, né? Minha esposa leu para mim em algum lugar assim: eu pedi um presente que durasse o ano inteiro. Me deram um calendário. Porém, Deus não usa calendário. Deus não trabalha com o nosso calendário. Ele não está sujeito ao nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. Vamos ver outro exemplo da Bíblia? Deus fez uma promessa a Davi, de que ele seria o rei de Israel. Quando Deus fez essa promessa, Davi tinha aproximadamente 15 anos de idade. E Davi teve várias oportunidades de assumir o trono. Bastava ele matar o rei. E ele teve 2 oportunidades para matar o rei. O rei naquela ocasião era Saul. E Deus falou: você vai ser o rei. Você é o homem que eu escolhi. E com você eu estabelecerei uma aliança. E a sua descendência se sentará no trono de Israel para sempre. E Davi podia ter se enchido de orgulho, né? Deus me escolheu. E como ele teve 2 oportunidades de matar o rei, ele poderia ter matado o rei para usurpar o trono. Mas ele falou: não, com Deus não é assim. Deus sabe o tempo dele. Eu prefiro esperar no tempo de Deus. Numa ocasião, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, que era o rei daquele tempo, e ele se escondeu com seus homens numa caverna. Eu mencionei isso há poucos dias. E ali, o rei entrou para satisfazer suas necessidades, e Davi teve a oportunidade de ir lá e matá-lo. Os soldados falaram para ele: agora é a oportunidade, agora vai se cumprir a promessa que Deus falou para você, que ele ia dar o trono de Israel. Vai lá, mata o rei e acabou com esse negócio, e você assume o trono. Davi falou: ele é ungido do Senhor. Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Nunca farei isso. E ele foi lá e cortou a ponta da capa do rei. Depois que o rei saiu, ele correu lá para cima da montanha e mostrou, e falou: está vendo aqui? O senhor acha que eu estou querendo tomar o seu trono? Porque os fofoqueiros estavam dizendo que Davi queria tomar o trono. Ele falou: não, eu não preciso fazer isso. Deus me deu sua vida das minhas mãos, mas eu não tirei a sua vida, porque você é o ungido do Senhor. E numa outra ocasião também, quando os soldados de Saul perseguiam, eles se acamparam num determinado lugar, e Saul se deitou no meio do acampamento junto com o seu general, puseram os guardas lá, os guardas moles pra caramba, né? Dormiram, acho que tinham comido uma feijoada, sei lá, dormiram da meia da noite, e Davi e um soldado valente entraram no acampamento, e o rei Saul estava dormindo, e a sua lança estava enfiada na terra ao lado de Saul,
E o soldado que foi com Davi falou para ele assim, olha, aí está a sua oportunidade agora de ser o rei. Mate, permita. Ele nem já sabia que Davi tinha falado, vou matar. Ele falou, faz o seguinte, em vez de você matar, me dá a oportunidade de matá-lo. Faz o seguinte, eu pego a lança, que está cravada no chão mesmo, cravo na cabeça dele até furar o chão, e aí você se torna o rei. Ele falou, de jeito nenhum, ele é ungido do Senhor. Jamais matarei ou permitirei que ele seja morto. Eu prefiro esperar em Deus. E eles foram lá e pegaram a lança do rei Saul, correram também, era de escuro ainda, né? No meio da noite ele começou a gritar, rei Saul, acordou, todos os soldados acordaram, né? E ele falou, olha aqui, ó, Deus me deu mais uma oportunidade de matá-lo. Estou com a sua lança, estava escuro, mas ele reconheceu a voz de Davi. 2 oportunidades, mas Davi falou, não, eu vou esperar o tempo de Deus. A promessa de Deus para Davi levou pelo menos cerca de 15 anos para se cumprir. Já diminuiu, já não é mais 25. 15 anos. Então, o que fazer? Se Deus fez uma promessa para mim e ela não se cumpre, o que fazer então? Primeiro, espere pacientemente no Senhor. Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Irmãos, nestes dias e tempo que nós estamos vivendo, nós perdemos a arte de esperar. Nós não temos mais paciência para esperar, a gente não quer esperar. Tudo tem que ser aqui e agora. Você fala assim, olha, que tem uma informação assim, o que a pessoa que está do seu lado já faz? Pega o celular, liga e já vai na internet procurar informação. Tudo é aqui e agora. Perdemos a arte de esperar. Nós sabemos mais esperar. Porém, com Deus não é assim. Ele opera no tempo diferente. Ele opera no seu próprio tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Eclesiastes 3,11 diz assim, Ele fez e Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. É no tempo de Deus que as coisas ocorrem, e não no nosso tempo. Segunda coisa, além de esperar paciente no Senhor, descanse no Senhor. Salmo 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Irmãos, se nós perdemos a arte de esperar, imagina a arte de descansar. Nós perdemos a paciência muito facilmente. Nós não temos paciência de descansar em Deus, porque nós estamos acostumados a querer as coisas e receber as coisas imediatamente. Queremos os prazeres imediatamente. Queremos que a dor passe logo. É ou não é verdade? Não queremos sofrer, não queremos nada ruim, não queremos nada negativo. Por isso nós temos que aprender com os homens e mulheres da Bíblia. Jó disse assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor deu, eu glorificava a Deus, Jó diz. Eu o adorava. Porém, agora que Ele tirou, eu também continuo adorando. Eu o louvei quando Ele me deu todas as coisas, eu não vou louvá-lo quando Ele não me deu? Temos que aprender a esperar e a descansar no Senhor. 2 coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode se cansar. Deus não pode quebrar uma promessa. A terceira coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode te abandonar. Ele diz assim no Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Esta é uma das promessas mais repetidas da Bíblia. Deus fez esta promessa ao povo de Israel, depois Ele fez essa promessa pelo menos 1 ou 2 vezes a Josué, depois Ele fez de novo ao povo de Israel, depois Ele faz essa promessa a nós também no Novo Testamento. Ele diz, eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Eu acredito que Deus repetiu esta promessa tantas vezes por causa da nossa tendência a esquecer. Irmãos, nós facilmente esquecemos que Deus está conosco. Quando estamos doentes. Quando você está doente, parece que você se sente abandonado por Deus. Tem uma irmã aqui,
a Sônia, ela esteve doente, com depressão profunda por muitos anos. E eu ligava para ela me ligava, a gente se falava quase todos os dias. E toda vez que eu falava com a Sônia, eu repetia esta promessa. Mas eu não sinto a presença de Deus. Eu não sinto que Deus me ouve. E eu dizia, não é o que você sente, é o fato que ele disse, eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Não é o que você sente, é o que ele prometeu. Ele é fiel por causa do caráter dele. Se ele disse que nunca te abandonará, ele nunca te abandonará. Já está curado aí, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 3 anos e meio de sofrimento. Todos os dias com medo de ir para o inferno. Certa de que iria para o inferno se morresse. Todos os amigos abandonaram, menos Jesus. E Jesus usou este pastor para falar com ela várias vezes. Sônia, você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Fique firme nele. Não importa o que você está sentindo, você fez uma confissão, você entregou sua vida nele e a sua salvação está garantida em Cristo. Permaneça firme nele. E lembre-se, ele disse, eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. E Jesus ficou com ela todo o tempo e hoje ela está curada para a glória de Deus. Nós também esquecemos facilmente que Deus está conosco quando nós passamos por provações. Na hora da luta, parece que Deus nos deixou. Você ora e parece que o teto é de bronze. A oração bate lá e volta. Você sente que Deus não ouve. Irmãos, a razão por que nós esquecemos é exatamente porque nessas situações nós não sentimos a presença de Deus. E tendemos a pensar que Ele nos abandonou. Mas Ele nos prometeu que não importa o que aconteça, mesmo se nós não sentimos, ou quando nós não sentimos, Ele está conosco. Olha a promessa dele, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Veja bem, Deus não diz, se passares pelas águas, estarei contigo. Ele não diz, se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se, etc. Não, ele fala, quando? Porque ele sabe que você vai passar. Ele sabe que você vai passar por águas tumultuosas na sua vida. Ele sabe que você vai passar por tempestades. Não é questão de se, é questão de quando. Se você não passou ainda uma tribulação, você vai passar. Pode escrever. Pastor, que profecia ruim. Não é profecia, é o fato. Jesus disse, no mundo tereis muitas aflições. Quem aqui nunca passou por uma tribulação, por uma aprovação? Se você nunca passou, você está passando. Se nunca passou, não está passando, vai passar. Tem jeito. Agora ele diz, quando você passar, eu estarei contigo. E quando você passar pelos rios, eles não te submergirão, porque estarei lá no meio também. E quando passares pelo fogo, passarás pelo fogo. Mas quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembra-se dos 3 jovens hebreus em Babilônia? O rei da Babilônia ordenou que todos os povos, seus súditos, adorassem a estátua que ele mandou fazer, de cerca de 10 metros de altura, toda de ouro. Mas os 3 jovens, porque eram crentes em Deus, eles falaram, não, nós não vamos nos dobrar à imagem do rei. E o rei gostava muito deles, disse, não, meus jovens, é só vocês se dobrarem. Eles falaram, nós não vamos nos dobrar, majestade. Então vocês vão ser lançados numa fornalha de fogo ardente. E eles disseram, olha, se o senhor quiser nos lançar, pode nos lançar, mas nós não vamos nos dobrar. Aí ele falou, e fique sabendo também de uma coisa, rei. Se o Senhor quiser, Ele nos libertará das chamas. Mas também se Ele não nos libertar, nós não vamos dobrar os nossos joelhos. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E de repente o rei olha lá para dentro, leva um susto, se levanta e grita para os seus conselheiros. Não eram 3 que nós jogamos na fornalha, tem um 4º homem com eles. E ele tem a aparência dos filhos dos deuses. Irmãos, deles estavam lá na fornalha de fogo ardente, mas nem as cordas que amarravam as suas mãos, nem a roupa que eles usavam se queimou, porque Deus estava com eles lá dentro da fornalha. Deus diz, você vai passar, mas quando você estiver lá, lembre-se de que eu estarei com você. Lembre-se de que as águas não te submergirão, o fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu estarei contigo.
E ele diz assim, Isaías 41, 9 e 10, uma passagem mais ou menos paralela, ele diz, tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Deus é tremendo. E Ele nunca nos abandona. Aconteça o que acontecer. Deus nunca nos abandona. Ele nunca vai te abandonar. Sempre estará com você. A quarta coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode deixar de te amar. Ele diz assim, em Jeremias 31:3, com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. O que é eterno? Algo que não tem princípio e não tem fim. O amor de Deus é eterno. O amor que dura para sempre. Não há nada que você possa fazer, preste atenção no que eu vou dizer. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar. Porque Ele já te ama. Ah, eu vou fazer isso para Deus me amar. Não, Ele já te ama. Não há nada que você possa fazer para ganhar o amor de Deus. Ele já te ama. E o amor dele é incondicional. Não tem condição. As promessas são condicionais, mas o amor dele não. Também não há nada que você possa fazer para fazer Deus te amar mais. Porque Ele já te ama com todo o amor que existe. O amor dele é total. Não tem o que acrescentar. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Ele já te ama com todo o amor que existe. Por outro lado, não há nada que você possa fazer para fazer Deus te amar menos. Ah, mas eu tenho pecado tanto. Eu tenho feito tanta coisa ruim. Deus te ama do mesmo jeito. O amor dele não muda. O amor dele não se altera. O amor de Deus é incondicional. E o amor é quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é santo. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus é amoroso. Ao contrário, a Bíblia diz assim, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor dele é incondicional, faz parte da sua própria natureza. Este amor nunca muda. Ah, mas eu me afastei tanto de Deus. Ele continua te amando. Agora preste atenção. Amar não significa concordar com as coisas erradas que alguém faz. Amar não significa que Deus concorda com os seus pecados. Amar não significa que Deus passa a mão na sua cabecinha e diz assim, ai, coitadinho. Não. Amar não significa que Deus concorda com as coisas erradas que você faz. Amar não significa também não punir os erros. A Bíblia diz assim, por que filho há a quem o pai não corrija? Se você é filho, Deus vai corrigi-lo. Se você é filha, Deus vai corrigi-la. Ele diz assim, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se você faz coisas erradas e nunca sofre nenhuma consequência, é porque você é filho ilegítimo. Você precisa se tornar um filho de verdade de Deus. Há muitas outras coisas, mas eu quero encerrar dizendo uma quinta coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode se lembrar de pecados que Ele escolheu esquecer. Deus não pode se lembrar de pecados que Ele escolheu se esquecer. Isaías 43:25, Ele diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, quando nós confessamos nossos pecados, Deus não apenas nos perdoa, Ele se esquece dos nossos pecados. Ele decidiu que não vai mais se lembrar dos pecados que você cometeu. Não importa se foram pequenos, se foram grandes, se foram monstruosos. Ele falou, não. Quando eu perdoo, eu esqueço. Quando você confessa, você é perdoado. E eu me esqueço dos seus pecados.
Deus não mantém um registro dos nossos pecados. Quem mantém o registro somos nós. Quantas vezes nós olhamos para coisas horrorosas, tremendas, os pecados que cometemos no passado, e nos sentimos culpados, mesmo depois de já termos confessado. É porque nós mantemos registro, mas Deus não. Se você já confessou, Ele já perdoou. E nós não só mantemos o registro dos nossos pecados, como mantemos também o registro dos pecados dos outros contra nós. Aquela pessoa te ofendeu faz 15 anos e você não consegue esquecer. É ou não é assim? Aquela pessoa te magoou, pisou no seu calo, e você não consegue se esquecer. Às vezes nós nem conseguimos perdoar, mas às vezes mesmo tendo perdoado, a gente não consegue esquecer. E Deus não exige que você se esqueça, mas que você se lembre sem mágoa. Que você se lembre sem ressentimento. Somos nós que guardamos. Nós é que temos o registro. Ah, lá vem a Poliana falar comigo de novo. Deixa eu consultar meu livrinho aqui. Deixa eu ver. Ih, caramba, ela já pecou contra mim tantas vezes, fez tanta coisa errada na minha vida. E aí eu já posso olhar para ela de uma maneira diferente. Ah, aquele irmão ali, o Gabriel. Ih, na minha lista, Jesus falou para perdoar 490 vezes. Já... Errado, né? Ele falou 70 vezes 7, você pensa 490. Mas é claro que Jesus está usando uma figura de linguagem para você perdoar sempre. Mas você fala, já perdoei 489 vezes. Não, somos nós que batemos de Deus, não. Deus disse, olha, quando você pecou, você pecou. Mas quando você confessou, eu perdoei. E eu me esqueci do seu pecado. Deus não mantém o registro dos nossos pecados. Outra coisa, todo pecado confessado é pecado perdoado. Se você confessou, você foi perdoado. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado confessado é pecado perdoado. Agora, se você não confessou, não está perdoado. Às vezes a pessoa fala, mas eu já senti um remorso, já me arrependi. Enquanto você não confessar, o pecado não será perdoado. Bem, e todo pecado perdoado é pecado esquecido, é o que Deus diz. Eu apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Agora, é o diabo que nos acusa de pecados que já confessamos, não Deus. Mesmo você já tendo confessado seus pecados, o diabo tem o prazer de te visitar de vez em quando e te lembrar dos pecados do passado. E você às vezes se sente mal, e você sente culpa por algo que você já confessou. É o diabo que nos acusa, não é Deus, porque para Deus, todo pecado perdoado é um pecado esquecido. Ele nunca vai nos considerar culpados de algo que já confessamos e do qual já fomos perdoados. Eu já contei a história aqui, vou repetir, de Martinho Lutero. Conta-se que Martinho Lutero uma vez estava em seu escritório. Martinho Lutero foi um grande reformador alemão. Ele estava em seu escritório e de repente apareceu o diabo lá. O diabo trazia debaixo do braço um rolo assim de papel. E ele perguntou a Martinho Lutero, você sabe o que tem nesta lista? Ele falou, não, isso aqui é a lista dos seus pecados. E ele abriu a lista assim, enorme. E Martinho Lutero começou a olhar aquela lista. Ai, caramba, realmente, eu cometi esse pecado. Olhava, isso aqui também foi eu que cometi. Todos foram. Aí ele perguntou ao diabo, mas são só estes? Não, tem outra lista. Peraí, maior ainda, vou buscar. Ele vai lá o diabo e traz outra lista, maior do que aquela. E abre a lista diante de Martinho Lutero. E Martinho Lutero olha, realmente, todos esses pecados são meus. Eu cometi toda essa lista. Acabou agora a lista? Não, tem mais uma. Maior ainda. E o diabo vai lá e busca a terceira lista. E desenrola diante de Lutero aquela lista enorme. Bom, se fosse a minha, não caberia nessa igreja. Aí ele estende a lista diante de Martinho Lutero, e Lutero olha, está cabisbaixo. Ele fala, realmente fui eu que cometi todos estes pecados. Você tem razão, eu cometi todos estes pecados. Mas tem mais algum? Aí o diabo falou, não, agora são só estes. A lista era enorme, né? Já tinha lá milhares. São só estes? São só estes. Martinho Lutero vai lá, na sua escrivaninha, pega um vidro de tinta vermelha
e joga em cima daquelas listas e diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pequei, mas já estou perdoado. E todo pecado perdoado é um pecado esquecido. Não tenho mais culpa deles. Amém? Assim é conosco. Lembre-se que todo pecado perdoado é um pecado esquecido. Agora, se você se sente culpado, se você sente a culpa dos seus pecados, pode ser porque você nunca realmente confessou. Pode ser porque você nunca realmente confessou os seus pecados. Ou pode ser porque talvez eles sejam pecados recorrentes, que você nunca abandonou, ou seja, pecados que você continua cometendo. Confessou, mas continua cometendo. A Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você tem que confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. Nós vimos esta noite várias coisas que Deus não pode fazer. Não é porque Ele não tenha o poder de fazê-las. Antes é porque, em sua soberania, Ele escolheu não fazê-las. E especialmente por causa do seu amor. E nós vimos primeiro que Deus não pode se cansar. Ele nunca se cansará de você. Deus nunca se cansará de você. Olhe na Bíblia os exemplos do amor de Deus. O filho pródigo deixou o seu pai, foi para uma terra distante, gastou toda a herança que o pai lhe tinha dado. Quando ele se achou na miséria, comendo a comida que os porcos comiam, ele falou: sabe de uma coisa? Na casa do meu pai, os empregados diaristas, aqui tem muitos diaristas, né? Os diaristas comem melhor do que eu, vivem melhor do que eu. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou lhe dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como um dos teus empregados. E ele voltou para a casa do pai. E Jesus disse que quando ele estava se aproximando da casa do pai, de longe o pai o viu na estrada. Estava sujo, mal cheiroso, cheirando a porco, né? Se fosse churrasco, ainda tudo bem, mas não era, era chiqueiro. E o pai sai correndo ao encontro dele e o abraça, disse Jesus. E o recebe. E manda dar-lhe aí um banho perfumado, coloca roupas limpas nele, calçados novos, coloca o seu anel, que é o símbolo da sua autoridade, no seu dedo. É assim que Deus nos trata. Deus nunca se cansa de você. Assim como aquele pai nunca se cansou do seu filho. Se o pai estava lá e reconheceu o filho, porque o pai saía todos os dias para ver se o filho estava voltando. Ele estava esperando o filho voltar. Deus nunca pode se cansar, Ele nunca se cansará de você. Segunda coisa que nós vimos é que Deus não pode quebrar uma promessa. Confie nele de todo o seu coração. E também alinhe a sua vontade e os seus caminhos com a vontade de Deus. E com os caminhos de Deus. Porque, como eu disse, às vezes Deus faz uma promessa, mas nós estamos fora da sua vontade. Estamos andando fora dos seus caminhos e Ele não pode cumprir a sua promessa. Porque a maioria das promessas são condicionais. Então, alinhe sua vontade com a vontade de Deus hoje. E alinhe seus caminhos com os caminhos de Deus. Terceira coisa que nós vimos é que Deus não pode te abandonar. Ele sempre está com você, mesmo que você não sinta a sua presença. Ele estará com você na fornalha ardente, como Ele esteve com aqueles 3 jovens, se você for fiel a Ele. Ele promete que você passará por tribulações, mas Ele estará com você nas tribulações. Ele estará com você no vale da sombra da morte. Mesmo quando a morte se aproxima, parece não haver recurso, Ele diz: eu estarei lá também. Eu estarei lá também. A presença de Deus é constante. Ele nunca te abandonará. Confie nele em todo o tempo. A quarta coisa que nós vimos é que Deus não pode deixar de te amar. Lembre-se, não há nada que você possa fazer para fazer Deus amar mais você.
Como também não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame menos. Se você é um verdadeiro filho ou uma verdadeira filha de Deus, talvez Ele precise te punir pela sua desobediência. Mas Ele faz isto por amor. Como um pai cuidadoso que disciplina seus filhos. E a quinta coisa que nós vimos é que Deus não pode se lembrar de pecados que Ele escolheu esquecer. Se você não confessou seus pecados, ou se você não os abandonou, hoje é uma oportunidade maravilhosa de não apenas confessar os seus pecados, mas, com o poder de Deus também fazer uma decisão de abandonar a vida de pecado. E também, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que é quem perdoa os seus pecados, faça isso hoje. Entregue a sua vida ao Senhor. Seja perdoado e salvo e desfrute a vida abundante que Ele promete àqueles que realmente o seguem. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças.